Quando Maria, de 89 anos, decidiu adotar um pitbull, a sua família e os vizinhos ficaram preocupados com a sua segurança. Mas Maria estava determinada a dar uma segunda oportunidade ao cão. Durante 5 meses, viveram felizes juntos, até que um dia um vizinho ouviu gritos e chamou a polícia. Após o marido de Maria, Augusto, morrer no outono passado, ela passou a se sentir muito sozinha. A família visitava-a apenas algumas vezes por mês, o que não a incomodava, pois sabia como as suas vidas eram ocupadas. Mas o sentimento de solidão só aumentava com o passar do tempo. Um dia, ela sentiu vontade de visitar um abrigo de animais. Não estava nos seus planos adotar um animal naquele momento, mas assim que pôs os olhos num belo pitbull, soube que não podia deixá-lo mais ali. Em meia hora, todos os papéis estavam assinados e Maria e Thor estavam a caminho de casa. Tudo correu bem com o Thor nos primeiros meses. Como se tratava de um pitbull com 8 anos, Maria não teve de se preocupar em ensinar Thor a fazer as necessidades no lugar certo. Thor também já sabia como reagir aos comandos e gostava mais de se aconchegar a Maria do que de brincar todo dia. Maria encontrou em Thor um verdadeiro companheiro, até que um dia tudo mudou. Era uma quinta-feira quando, de repente, Roberto ouviu gritos fortes vindos do lado de fora. Sem hesitar, correu para o seu quintal, ouvindo os gritos e tentando localizar de onde vinham. Enquanto estava ali, apercebeu-se rapidamente que vinham da casa da sua vizinha Maria. Os gritos eram altos e cheios de pânico, causando arrepios. Roberto correu rapidamente para a casa de Maria e bateu na porta. Maria, está tudo bem aí dentro? O que está acontecendo? Gritou, na esperança de que Maria ouvisse. Mas os gritos continuaram. Roberto tinha que fazer alguma coisa. Queria derrubar a porta, mas desistiu. Quando Roberto ia deitar a porta abaixo, ouviu Thor latindo e rosnando alto. O seu coração começou a acelerar com a terrível ideia de que Thor tivesse feito algo a Maria. Um dia antes, tinha ouvido uma conversa entre Maria e a filha. A filha tinha manifestado a sua preocupação pelo fato de a mãe ter um pitbull e queria que a Maria devolvesse-o ao abrigo. Apesar de Thor nunca ter mostrado nenhum comportamento agressivo, ela não podia ignorar os seus pensamentos e sua preocupação. E se Roberto entrasse em ação, também poderia ser atacado por Thor. Tinha que existir alguma forma de tirar Maria de casa e de afastá-la de Thor. Mas como? Foi então que ele percebeu que só havia uma coisa a fazer. Roberto decidiu chamar a polícia. Escolheu as palavras com cuidado, tentando não dar a entender que um pitbull estava a atacar alguém. Não queria arriscar falar algo que não tinha certeza, pois ainda havia a possibilidade de estar completamente enganado sobre a situação. Assim que desligou o telefone, os gritos de Maria tornaram-se mais altos e Roberto ouviu um forte estrondo vindo do interior da casa. Maria! Roberto gritou outra vez, mas não obteve resposta. Correu à volta da casa de Maria, na esperança de conseguir enxergar o que estava acontecendo na casa. Roberto entrou cuidadosamente no quintal e congelou imediatamente de medo. A porta traseira da casa estava completamente aberta, e ele conseguiu enxergar o que estava acontecendo lá. Maria, meu Deus, Maria, aguenta! Gritou enquanto corria em direção à casa. De repente, os gritos pararam. Não! Maria gritou. A sua voz estava a tremer de medo. Não entre! Roberto parou imediatamente. Por que não? Gritou ele em resposta. Não entres. Volta para a tua casa. Aqui está tudo bem. Roberto fica sem entender nada. Por que é que Maria está agindo como se nada estivesse acontecendo? Roberto, por favor, vá embora, disse Maria. A sua voz ainda estava cheia de medo, mas também tinha um toque de urgência. Roberto saiu rapidamente do quintal, mas recusou-se a deixar a situação assim. Não fazia ideia de quando a polícia iria aparecer, mas até lá, estava por sua conta. O coração de Roberto acelerou quando olhou para a casa de Maria. Tinha que encontrar alguma forma de entrar sem ser visto. Não podia entrar pela porta traseira, porque Maria estava na sala de estar.
Olhou para a casa de cima a baixo e, de repente, reparou que uma janela no banheiro estava aberta. Não sabia se conseguiria passar por ela, mas tinha que tentar. Um cano passava bem ao lado da janela, por isso, se ele conseguisse trepar pelo cano, poderia chegar à janela. Da última vez que tinha feito isto, era um adolescente que estava a sair de casa escondido, então ele não fazia ideia se ainda o conseguiria fazer. Respirou fundo, agarrou o cano com as duas mãos e preparou-se para o que estava prestes a fazer. Lenta mas seguramente, ele começou a subir pelo cano. Então ele percebeu que alguns dos outros vizinhos tinham saído de casa para ver a situação que se estava a desenrolar na sua rua. Roberto tentou ignorar os olhares, mas era difícil não pensar nisso. Felizmente, conseguiu subir suficientemente alto e chegou à janela. A subida de Roberto até ao topo da casa deixa-o sem fôlego. Ele faz uma pausa, respirando fundo, sentindo o peso da situação. As gotas de suor formam-se na sua testa, enquanto tenta recompor-se. Ele caminha com calma, atento a tudo à sua frente. Há um vaso quebrado no corredor. O seu coração acelera. Será que Maria está ferida? Na sala de jantar, ele encontra um sanduíche mordido, sugerindo que alguém saiu às pressas. Logo à frente, cadeiras deslocadas e um tapete amarrotado. Tudo indicava que possivelmente alguém teria entrado na casa e feito algo a Maria. Ele tem que estar preparado para tudo, até para um Thor agressivo, se for o caso. Uma tábua do chão range e as sombras deslocam-se. Todos os sentidos gritam que ele não está sozinho em casa. Ele pergunta-se por que é que de repente está tudo tão silencioso. O seu coração começa a acelerar ao pensar em Maria deitada no chão, ferida. Ele olha para as fotografias de família desarrumadas na estante e se emociona. Objetos pessoais, espalhados por todo lado, revelam uma busca apressada. Roberto tenta ligar os pontos. A sensação de estar sendo observado aumenta. Aqui, uma sombra correndo. Ali, o balançar de uma cortina. Será o vento ou algo mais sinistro? De repente, o rosnado de Thor quebra o silêncio. É baixo e ameaçador, como se fosse um aviso. A sua posição não é visível, mas a sua intuição é clara. Ele sentiu uma ameaça que Roberto não sentiu. O seu alerta aumenta os sentidos de Roberto. Ele ouve pela parede, duas vozes conversam, uma familiar, a outra estranha. É a voz de Maria, carregada de ansiedade. O tom desconhecido, mais enérgico, exala ameaça. O pulso de Roberto acelera, juntando as peças da conversa. Palavras emergem dos sussurros. Vai-te embora. Não, não é teu. A súplica de Maria é inconfundível. As intenções do estranho permanecem muito ameaçadoras. Lá fora, o dia continua calmo. Não há sirenes, nem sinal da polícia. Roberto consegue olhar pela abertura da porta e enxerga um homem desconhecido, o rosto ansioso de Maria, a postura tensa de Thor. Roberto tenta elaborar uma estratégia. Mapeia mentalmente a sala, marcando os pontos de saída. Pensa em potenciais armas, distrações, rotas de fuga. Ele recorda técnicas de autodefesa, procurando confiança. Roberto enxerga o intruso mais claramente. Ele é alto, os seus movimentos sugerem experiência. O comportamento do estranho transmite autoridade, intimidante na sua assertividade. O coração de Roberto bate forte, percebendo a gravidade da situação. As posturas revelam muito sobre a cena que se está a desenrolar. O homem mantém-se de pé, irradiando confiança. Maria, embora sentada, mantém uma postura protetora. Thor, sempre o guardião, coloca-se entre eles. No meio da tensão, as tentativas de diplomacia são evidentes. Maria, com a voz trêmula mas decidida, tenta argumentar com o homem. Fala de polícia, de dinheiro, de qualquer coisa para acalmar os ânimos. Mas as suas palavras parecem ter pouco efeito. De repente, o homem avança, dando início a um confronto físico. É rápido e inesperado, mudando a dinâmica da cena. Maria grita. Movido pela urgência, Roberto sai do seu esconderijo. A sua aparição surpreende o intruso. Os olhos de Maria arregalam-se de choque e esperança. Maria procura fugir,
com os olhos a olhar para a porta. Roberto quer protege-la a todo o custo. Thor mostra sua lealdade feroz como nunca havia feito. Ele ataca o homem mordendo-lhe a perna. Ele consegue impedir o seu movimento. Thor e Roberto conseguem dominar o intruso. Maria, com o rosto sem cor, pega o telefone de forma trêmula. Ela liga para a polícia. O som distante das sirenes da polícia simboliza a segurança e o fim do pesadelo. As suas expressões passam do alarme ao alívio esperançoso. Maria abraça Roberto com força, com lágrimas de agradecimento. Thor, sentindo a mudança, abana o rabinho numa celebração cautelosa. A polícia chega e resolve a situação. A amizade e confiança entre Roberto e Maria aumenta. A família de Maria e vizinhos passam a enxergar a lealdade de Thor e como ele é um cão bom e protetor. Gostou da história? Deixe o like e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!